E eu repito aqui essa provocação para vocês. Na sua época de escola, como é que era o ambiente? A gente tem muita memória afetiva quanto à escola, né? O banheiro, por exemplo, quando você ia, era organizado? Tinha minimamente porta? O básico, porta? Na hora que você ia tomar água no bebedouro, a água era potável? Como é que era a estrutura? E por que eu estou perguntando isso? Você sabia que isso afeta a aprendizagem de um aluno? Quando coisas tão básicas para qualquer ser humano ter não existem, isso afeta. A gente, quando vive, não percebe. Mas quando você observa de maneira macro, a diferença na aprendizagem de quem tem para quem não tem é gritante e é dolorosa. Menos da metade das escolas públicas, por exemplo, no Brasil, tem acesso a esgoto. Mais de 20% não tem coleta de lixo. Não tem. Sabe o caminhão passando na frente levando lixo? Não tem. Quase 40% das escolas no Brasil têm um ambiente climatizado. Ou seja, 60% das escolas vai na base do segura na mão de Deus. Está quente, está atrapalhando a concentração, mas pega o caderno e se abana. E se está muito frio também, segura na mão de Deus. Não tem ambiente climatizado. Nós estamos aqui no estúdio com a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, que é, assim, uma galera que vive pela educação, vive pela e para a educação. Por isso a gente convidou a Priscila para vir com a gente. Obrigada demais. Eu agradeço, Elisa. Priscila, por estar aqui com a gente. Clarissa Oliveira também está, para que a gente possa conversar com a Priscila. Os dados são do Anuário da Educação Básica no Brasil, que foi divulgado fresquíssimo, e a Priscila já vem conversar com a gente. Então, bem-vinda aqui. Obrigada, Elisa. À CNN. É tanta coisa que eu fico até confusa de por onde te perguntar. Mas para a gente poder entender na prática, porque para quem tem estrutura, a pessoa não sente diferença, né? Mas por qual motivo não ter coisas que são tão básicas pode atrapalhar na vida desse aluno? Sim. Olha, primeiro é uma questão de decência, né? Assim, olha, a gente precisa tratar bem alunos e professores, e se a educação, todo mundo acho que concorda, que deveria ser a grande prioridade do país, as escolas e a sua infraestrutura é uma sinalização dessa prioridade, né? Então, olha, se eu digo que professor é o principal profissional desse país, eu preciso tratar bem esse professor no local de trabalho, que é muito desafiador, Elisa. Dignidade, né? Dignidade, exatamente. Acho que essa é uma boa palavra mesmo. Então, vocês estavam mostrando aqui no TP, né? Olha, então, a gente tem mais de 60% das escolas sem infraestrutura básica de climatização. A gente está vivendo um momento de mudança climática no Brasil. Né? Então, realmente, isso que você já estava dizendo, se ficar se abanando... Não, segura na mão de Deus e se abana. Prejudica a aprendizagem, gente. Isso prejudica a aprendizagem muito fortemente. Esgoto é saúde. Criança doente não vai para a escola, criança doente não aprende. Então, a gente precisa cuidar da escola como realmente o locus da grande prioridade desse país. Eu vou mostrar aqui no telão para vocês, e já já eu passo aqui com a Clarissa Oliveira, eu vou caminhar aqui para o telão, tá? No enquadramento aberto. Eu tenho aqui algumas informações. Esse Anuário da Educação Básica, produzido em parcerias, mas, né, que pelo Todos pela Educação, ele tem muitas páginas. É riquíssimo. Só de referência para vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, eles mostram que de 0 a 3 anos que frequentam a educação infantil no Brasil, a linha aqui de cima são os mais ricos, os 20% mais ricos do Brasil. A linha de baixo, 20% mais pobres. Só pela questão financeira, tu já vê a diferença. Olha aqui, a linha dos mais pobres embaixo. Por isso que quando a gente fala, essa palavra é tão sensível, meritocracia... Quando você parte de um lugar diferente, você não tem como falar em meritocracia. E aqui, do outro lado, a gente tem ainda a continuidade dos mais ricos e mais pobres. Lá vem de 2014 até 2024. A gente vê, Priscila, um avanço, é verdade. Esses dados, eles são crescentes. Mas que loucura que é a diferença entre quem é rico e é pobre no Brasil, Priscila? E aqui eu queria fazer um destaque, Elisa, porque educação infantil é a base da base. Então, se a gente quer garantir a alfabetização lá na frente, a aprendizagem, a gente precisa investir muito na educação infantil. Aqui, o que a gente tem é creche e pré-escola, né? De 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos, né? Então, aqui, na verdade, que é creche. O que a gente subiu, basicamente, entre os 20% mais pobres foi 1 ponto percentual por ano. É muito pouco. Então, quer dizer, é uma capacidade de avanço ainda muito pequena no Brasil, e a gente precisa garantir essa aprendizagem na creche para os alunos mais pobres, porque
depois lá na frente a gente vai manter essa desigualdade, na verdade, Elisa, é uma boca de jacaré. Essa diferença, na verdade, entre os mais ricos e os mais pobres na creche, na matrícula de creche, cresce como uma boca de jacaré na aprendizagem futura quando a gente vai olhar lá no ensino médio. Então, a gente começa a corrigir na educação infantil, por isso que é muito importante a gente olhar para esse dado, sim. E por isso que a Priscila tem que viver em Brasília, nos ambientes do poder, cobrando da galera, entendeu? O que vocês estão fazendo, né, Clarissa? O que vocês estão fazendo pela educação? Já eu chego aqui em outros dados bem interessantes. Clarissa, por favor. Priscila, muito bom dia. Sempre um prazer ter você aqui no Live CNN. Eu gostaria de olhar para a questão do acesso à internet, porque o dado ali trazido pelo Honório, ele me chama muito a atenção de a gente ainda não ter uma conexão adequada em mais da metade das escolas, né? Sendo que eu me lembro que no começo da minha carreira, o Lula anunciava que ia universalizar o acesso à internet nas escolas usando dinheiro do FUST, que era um fundo ali, né, governamental que poderia servir para financiar esse tipo de projeto. Aí depois o Bolsonaro teve também discussão sobre acesso à internet nas escolas, teve medida provisória editada depois de ele vetar um projeto sobre acesso para crianças da rede pública e professores também. Fala-se sempre nisso e a essa altura do campeonato, a gente está falando aí de 2 décadas, a gente não consegue ter o acesso mínimo nas escolas até hoje. Aonde que está empacando? Sim, olha, Cleisa, a gente tem uma situação que o FUST, como você bem lembrou, ele começou a ser liberado depois de muitos anos represado, né? Ele estava ali crescendo, mas paradinho, ninguém conseguia mexer no FUST por muitos anos. Burocracia, politicagem, né? Falta de vontade de realmente destravar, porque o FUST, ele direciona o recurso para as escolas. As escolas estão em todos os lugares do Brasil, inclusive os lugares mais difíceis. E tem menos de um ano que o FUST começou a ser liberado. Então, agora a gente vai começar a observar uma melhora, se realmente foi bem implementado. Mas olha só quanto tempo a gente fica com um dinheirão, né? A gente está falando de bilhões de reais, parados, sem chegar nas escolas, uma área que é tão importante. Porque a gente consegue imaginar essa escola do futuro sem internet? Quer dizer, de novo, né, Elisa, assim, já falando aqui de desigualdade, todas as casas das pessoas mais ricas do Brasil têm internet rápida. E a gente viu durante a pandemia o quanto que essa internet rápida fez diferença para os alunos com renda maior e fez simplesmente os alunos mais pobres não terem nenhum tipo de acesso nem ao ensino remoto. Então, a gente precisa avançar. Agora, eu vou te falar, Clarice, assim, para tudo isso, não adianta ter só dinheiro, né? O FUST estava lá, era um dinheiro. Se não tiver realmente vontade política de fazer com que esse dinheiro chegue nas escolas, ele vai se perdendo por aí. E a gente sabe quem paga o pato. Quem paga o pato é sempre a criança mais pobre. Então, a gente realmente precisa ficar aqui bem vigilantes. E só para explicar, né, para a nossa audiência, o FUST, gente, ele é um fundo que há muito tempo ele é alimentado com uma taxa, salvo engano, né? Me corrijam, por favor, que eu estou lembrando de cabeça. Com uma taxa paga pelas operadoras de telecomunicações com o objetivo de universalizar o acesso. Ainda nem se falava tanto em internet, né, quando ele foi criado, Priscila. E esse dinheiro ia ficando ali parado, não sei se ele tinha outra destinação, mas não estava sendo usado para o que deveria, né? Isso mesmo. Olha, tenho aqui mais itens. Internet, fantástico a Clarissa trazer isso, porque é aí que a gente vê, né? Você viaja para outros países, você fala assim, caramba, é assustador. A gente está avançando, não dá só para ficar olhando o copo meio cheio. Mas é assustadora a diferença, meu Deus do céu, das nossas crianças de cá para as crianças de países que são desenvolvidos. Eu vou trazer aqui para vocês mais um dado para emendar uma pergunta com a Priscila, tá? Vou caminhar aqui para o telão. Essa barra, gente, isso aqui é o anuário da educação básica no Brasil. Foi divulgado hoje? Hoje? Saiu do forno. A gente até que sabe o bolo quente que sai. É assim que está esse anuário. Aqui tem, tá pequenininho, porque eu estou pegando o próprio anuário e expondo para vocês. Mas olha aqui os itens que nós temos. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Banheiro, cozinha, água potável, tá? São vários itens. Aqui nós temos o dado da esquerda, na cor vinho, é o total de escolas de educação básica no Brasil, que vai do ensino fundamental ao médio. Contempla todo mundo. Quando a gente era jovem, sabe? 97% do total tem banheiro. Mas das escolas públicas, aqui até que a gente não tem uma diferença, né? Quase que ficam elas por elas, no quesito banheiro. Cozinha, água potável. Mas vem comigo, por favor, aqui para esgoto.
Priscila, a gente está falando, olha que a diferença. Do total, nem 60% das escolas no Brasil têm rede de esgoto. E quando a gente fala de escola pública, nem metade, é isso? É isso, Elisa, porque esse é o retrato do saneamento básico do Brasil. Né? As escolas estão todas no território. E esse território, no Brasil, infelizmente, a gente não tem saneamento básico chegando para todas as crianças, toda a população brasileira. Então, quando você vê que o total é maior do que das escolas públicas, é porque as escolas públicas elas estão nos rincões, elas estão nos lugares mais de difícil acesso, inclusive, quer dizer, para a internet, mas também para esgoto. E quando eu falo difícil, não é para justificar. É para dizer que o poder público tem que colocar mais energia nessas localidades, porque é ali que estão as crianças que não têm também tratamento de esgoto nas suas casas. Então, elas estão ficando muito mais doentes, isso prejudica demais a saúde, a educação, tudo, né? Todo o desenvolvimento dessas crianças. E a barra do total é maior, porque aqui também tem as escolas particulares que estão nos maiores centros urbanos, estão mesmo nas periferias, né, das grandes cidades. Mas ali a gente tem mais tratamento de esgoto do que nas escolas, né, do que em todo o território nacional de uma forma mais geral. Priscila, ainda existem... Vou voltar aqui para o meio da bancada. Ainda existem crianças que a única refeição que elas fazem no dia é na escola? É, exatamente. No Brasil, a gente tem esse cenário ainda. A gente ainda tem, Elisa, eu acho que esse aí é um tema importante. Eu fico feliz até do governo federal estar colocando mais luz em relação a isso, porque a melhor forma de você garantir o desenvolvimento físico, porque pensa, o desenvolvimento cognitivo é parte de um físico inteiro. Totalmente. E esse físico inteiro começa com uma boa alimentação. Toda mãe sabe disso, né? A gente já sabe intuitivamente que a gente tem que alimentar, a gente tem que amamentar, depois tem que alimentar direitinho o nosso bebezinho, a nossa criancinha, os nossos jovens. E a escola pública é um lugar onde a gente consegue garantir essa alimentação equilibrada, com proteína, com os vegetais, com os legumes. E a criança aprende a se alimentar com o amiguinho também, aquelas que têm dificuldade. Então, acho que está aí, assim, acho que uma grande bandeira para o Brasil, que eu sonho com isso, é que todas as crianças, independentemente de estarem em tempo parcial, tempo integral, a gente consiga garantir café da manhã, almoço e jantar para todas as crianças. O Brasil ia voar, porque essas crianças elas iam querer estar na escola, elas iam ter uma boa alimentação, elas iam poder interagir com seus coleguinhas, os professores iam comer junto com seus alunos. Então, eu acho que essa é uma grande revolução que a gente tinha que fazer. Então, o dado de que a gente ainda tem escolas sem cozinha é um reflexo que essas escolas não estão conseguindo garantir comida fresca para os seus alunos, né? Clarissa? Priscila, eu gostaria de olhar um pouco para o acesso à educação básica. A gente tem inúmeros candidatos em época de eleição se vangloriando de que as crianças na sua gestão estão na escola. A gente percebe pelos dados do anuário que a gente tem, de fato, uma participação alta, né? Um recorde histórico, o maior nível histórico se mantém. Agora, em que condições essas crianças estão na escola conseguindo usufruir, de fato, da educação hoje, em sua maioria? Qual que é o diagnóstico que você faz da qualidade desse acesso? Não, ótimo você falar isso. Por que isso? Assim, olha, primeiro que não é nada que os governos deveriam se vangloriar, que é ter criança e jovem na escola. Gente, isso aqui é lei. Na verdade, básico, é constitucional, né? É obrigatório você ter de 4 a 17 anos todas as crianças e jovens na escola. Então, assim, acho que candidato político que se vangloria disso, pelo amor de Deus, a gente tem mais a dizer o seguinte, olha, não faz mais do que obrigação garantir a matrícula para todas essas crianças e jovens. Agora, a aprendizagem, ela é um indicador muito importante, Clarissa. Quer dizer, a criança tem que estar na escola, tem que aprender, tem que concluir a educação básica com a idade certa, né? Então, terminar o ensino médio ali com 18 anos, porque isso significa fluxo. E a aprendizagem ainda é um grande desafio para o Brasil, especialmente matemática. Então, eu quero aqui chamar a atenção da matemática. A gente tem menos que 5% dos alunos no final do ensino médio. Pensa, o ensino médio é a última etapa da educação básica. Eles é quando a gente ganha o jogo, certo? É no final do segundo tempo. Cheguei bem, aprendi tudo que deveria. Aprendi no final do ensino médio, porque a partir do ensino médio eu vou para a vida, vou para a educação profissional, vou para o ensino superior. Lembrando que a gente tem um contingente pequeno dos alunos do Brasil que vai para o ensino superior. Mas, enfim, ensino médio. Na rede pública brasileira, menos de 5% tem aprendizagem mínima adequada em matemática no final do ensino médio.
Menos de 5%? Menos de 5%. Então, a gente tem uma situação muito grave. E eu queria chamar também aqui a atenção que São Paulo, que é um estado rico, é o estado mais rico da nação, foi o estado que mais caiu, foi um dos estados que mais caiu em matemática nesses últimos 10 anos. Então, assim, a gente precisa colocar o holofote nesses números da aprendizagem, porque em língua portuguesa a gente tem conseguido um avanço no Brasil, parecido com aquele de creche, 1 ponto percentual por ano, mais ou menos. Está crescendo, poderia ser muito melhor, mas o aluno ele aprende a língua portuguesa em outros espaços, não só na escola. Agora, a matemática é na escola, né? Você não aprende no TikTok, você não aprende na rede social, você não aprende conversando com a sua família ou lendo um livro. Você precisa de um bom professor para garantir a aprendizagem em matemática. E aqui a gente realmente empacou no ensino médio. Então, a gente precisa ter um grande esforço nacional para garantir a aprendizagem em matemática, porque depois lá na frente, Elisa, o que a gente vê é que quem aprendeu matemática tem uma vantagem de vida, como você bem disse, né? Meritocracia, mas a gente precisa garantir que esses alunos tenham aprendido. Não é possível que os alunos da rede privada aprendam e da escola pública não. Isso é uma desigualdade que vai ser carregada para o resto da vida deles. Última pergunta para eu te fazer aqui, já que você citou, Priscila, a meritocracia. Tem muita gente que usa isso, né? Eu conquistei minha vida por causa da meritocracia, ou seja, eu fiz por mim mesmo e tudo mais. Se você vê isoladamente o cenário deste um ser humano, até pode fazer sentido. Mas por qual motivo? Ao observar o macro das escolas, falar em meritocracia é algo muito sensível, assim. Sim. Por qual motivo a gente tem uma diferença tão grande de acesso ao mercado de trabalho por causa das deficiências do ensino público? Olha, perfeito, Elisa. Bom, primeiro que a gente tem no Brasil algo muito cruel, que a gente dá mais para quem tem mais e a gente dá menos para quem já tem menos, né? Então, até em termos de política pública, eu acho que isso é muito importante, até para a gente poder criticar com dados essa situação da meritocracia no Brasil. Eu também acho que a gente tem que dar para aqueles que se esforçam mais. Só que o aluno da rede pública, com essa situação toda de investimento que a gente tem em relação a eles, né, com infraestrutura e tudo mais, aqueles que conseguem, por exemplo, a questão das cotas, né, que muita gente critica. Gente, o aluno da escola pública, periférico, negro, que ainda consegue ingressar numa faculdade pública, uma USP, a Unicamp, as federais todas pelo Brasil. Gente, esse é o menino, a menina que mais se esforçou, que mais tem méritos para a gente usar esse termo da meritocracia, porque eles partiram de um ponto muito lá para trás. Só para as pessoas entenderem, não é só investimento público, também é a condição de vida, é o nível socioeconômico que afeta sim a aprendizagem. Porque desde pequenininho, o aluno que tem uma renda maior, desde pequenininho ele tem o livro em casa, a mamãe contando a historinha para ele antes de dormir, isso já vai fazendo com que ele tenha um vocabulário muito mais rico, e vocabulário, ele é um preditor de aprendizagem futura, né? O vocabulário que uma criança tem aos 2 anos de idade é um dos melhores preditores se aquela criança vai aprender ou não no futuro. Incrível. É cinema, é teatro, é viagem, é um monte de coisa que acontece com essa criança mais rica, né? Do nível socioeconômico mais alto, e que para a criança mais pobre é nada disso e ainda sem saneamento básico, é mais doença, é mais fome, é mais dificuldade, é mais violência doméstica. Então, gente, a gente tem uma situação em que aqueles que mais precisam estão cada vez sendo mais empurrados para baixo. E a gente precisa realmente olhar para essas crianças mais pobres se a gente quer ter um Brasil minimamente decente. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Esse assunto nos emociona e você, não vou nem entrar aqui tá? Obrigada, Elisa. Não vou nem me aprofundar aqui no tamanho da admiração que eu tenho por você, que olha, recíproca. Gente, esse tipo de ser humano aqui tem que multiplicar, ainda tem que multiplicar. Priscila, muito obrigada. Clarissa, obrigada por ter participado.